Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje vamos falar de desenvolvimento social, das parcerias que o governo do Estado tem feito numa região importante aqui do Estado de São Paulo, a região Oeste, e para isso nós convidamos o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social, Dr. Felipe Sigolo, que é engenheiro civil, tem uma qualificação vastíssima aqui, e nós vamos falando durante a entrevista. Mas, doutor, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios aqui do programa Em Vista. Obrigado, Paulo Contini, agradecer a oportunidade de estar colocando um pouco os programas da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. A gente tem feito um trabalho árduo lá, procurando envolver os municípios, procurando reduzir a extrema pobreza aqui no Estado de São Paulo. Esse ano, o ano de 2015, foi um ano muito duro, a crise econômica reflete muito na crise social e os indicadores tendem a piorar. Então, a mão do Estado, a presença do Estado ajudando as famílias paulistas a superar essa crise, nesse ano de 2016 também vai ser fundamental. Então, é um prazer estar aqui colocando para todos os nossos telespectadores da TV Osasco esses programas e todas as ações que a gente vai realizar ao longo desse ano. Bom, o doutor Felipe é engenheiro civil, como nós falamos no início, e todos os nossos programas nós iniciamos perguntando para o nosso entrevistado, lá do início da carreira, porque nós pretendemos, com o nosso programa, dizer para aquele jovem que está iniciando a carreira, para aquele estudante que está saindo da faculdade, para aquele empresário ou para aquele funcionário que deixou o emprego, está querendo abrir um negócio, nós darmos exemplos positivos. E chegar a um nível de governo como o senhor chegou é para poucos, mas dizer que o início lá não teve muita moleza, né? Vamos ser bem prático, né? Como é que foi o início de carreira? O senhor é aqui de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, da capital, nasci na Moca, e lá pelos anos de 96, 97, a situação do país me incomodava muito. Do país, da cidade de São Paulo, eu tinha uma inquietude aí, eu queria fazer alguma coisa. Podia fazer manifestação e ficar tirando pedra em agência bancária, sim, ou tentar participar um pouco da administração e dar a minha contribuição de dentro. Eu preferi esse caminho e procurei trabalhar na área pública. Eu tive a primeira oportunidade com o agora deputado federal Floriano Pêssaro. Na época, ele foi convidado a implantar o Bolsa Escola aqui no Brasil. Então, eu fui trabalhar no Ministério da Educação, no Programa Nacional Bolsa Escola, e a gente tinha esse desafio em 2001 de implantar esse programa nos 5.565 municípios do Brasil. E em 2 anos a gente conseguiu implantar, inclusive eu lembro aqui, foi aqui em Osasco, o presidente Fernando Henrique, o deputado Celso Giglio, que era prefeito, foi aqui em 2001, estava até a Mauro Image, a gente atingiu 4 milhões de famílias então, nesse programa de transferência de renda que visava manter a criança na escola. O Bolsa Família é a continuação desses programas. Na época, o Alexandre Gravilov, que hoje é o diretor da DRADES, que é a diretoria regional que trabalha com a gente também, trabalhava no governo federal, também ajudou a gente nesse processo. Mas você vê que Osasco aqui já faz parte da minha história. Eu tive presente nesse dia com o presidente Fernando Henrique, foi importante para a gente marcar esse ponto, esses programas de transferência de renda na época. Teve uma evolução natural, o Sistema Único de Assistência Social foi implantado, diversas ações foram feitas, e eu continuei, em 2003, como assessor do governador Geraldo Alckmin. Então, trabalhei na Casa Civil, fui assessor direto dele até 2006, também atendendo os parlamentares, as emendas parlamentares. A gente teve a oportunidade de liberar bastante dinheiro para o Estado todo, sob orientação do governador. Depois, em 2007,
acho que foi a minha experiência mais dinâmica. Eu fui subprefeito da Vila Prudente Sapopemba, em São Paulo. Nossa, uma grande ali na Zona Leste, era a segunda maior subprefeitura da cidade. Sim. Tinham 600 mil habitantes. A segunda região mais densa também. Uhum. E foi um desafio enorme, porque o orçamento não era grande. Na época, a gente tinha a missão de retirar os outdoors, de combater um pouco as áreas de risco, de minimizar esse sofrimento das famílias, mas foi uma experiência muito rica para mim, estar à frente dessa subprefeitura, comandando essa região toda, e a gente pôde fazer bastante pequenas intervenções, mas que faziam grande diferença para a comunidade. Desde escadarias, porque a região tem aclives, declives, então escadarias para as famílias não terem que pisar no barro, tem dificuldade com as crianças, terrenos para construção de creche, enfim, a gente pôde fazer um trabalho bacana que até hoje é lembrado. Secretário, o senhor falou agora há pouco do Alexandre. Aliás, mandar um abraço, está nos assistindo, que é seu diretor regional, né? De Pessoa. E ele até lembrou um fato, ele tem uma ligação grande com o Osasco, lembrou um fato que contribuiu com a formação de um sindicato aqui patronal, do comércio. Tem uma história, um abraço para ele, mas... o link nos interessa muito esse link do início da carreira. O senhor foi vice-presidente da União dos Estudantes aqui do Estado de São Paulo. Isso. Né? Tinha já naquela época uma preocupação, e eu fico pensando, né, como é que um engenheiro que tem eu falo isso com conhecimento de causa, tenho muitos amigos engenheiros, o engenheiro ele tem uma retidão, é muito previsível até, planejamento, cartesiano, e o senhor tem uma formação dessa muito rígida de planejamento, que possibilita muitas ações, mas tem uma preocupação social que não vem de hoje. Quando o senhor diz aí, eu fui... ao invés de ficar tirando pedra, eu fui ajudar, fui contribuir, fui organizar essas pedras numa construção. Né? Como é que se deu isso? É uma coisa de família, de formação? Como é que veio esse interesse em servir? Acho que foi um pouco natural. Eu não tenho nenhum parente político, não tive nenhuma facilidade e acabei... Eu achei que eu podia contribuir. A única forma de ajudar, de participar, era estando dentro da máquina. Uhum. Parece fácil, falar passe livre. Qual o custo disso? Como é que... Se esses estudantes estivessem no lugar do governador, do dirigente, do prefeito, o que eles fariam de diferente? Não existe uma fórmula mágica. Às vezes, ficar só criticando não é o caminho. Se o passe livre fosse plantado em São Paulo, por exemplo, o custo seria de 6, 8 bilhões. Quem paga essa conta? Tira da saúde? Tira da educação? O que é mais importante? Então, um pouco esse desafio... E hoje a gente vê realmente o país, os desafios do Estado, da cidade, são muito complexos. E não tem uma fórmula mágica, não tem milagre. Na época, na União Estadual dos Estudantes, eu acho que uma contribuição importante que eu pude dar foi, junto com o ministro Paulo Renato, a gente quebrar o monopólio da Uni. E que hoje o STF reconheceu recentemente, há 2 semanas, o ministro Toffoli reconheceu que não é obrigado ter a carteirinha da Uni, ou da UE, ou da UBS, para ter o direito à meia entrada. A meia entrada é um direito do jovem até 18 anos e qualquer estudante tem esse acesso com qualquer carteirinha da sua escola. Então, também, se ter que comprar carteirinha, a gente também, na época, conseguiu abolir isso e hoje está valendo dessa forma. Legal. Então, eu pude estudar, eu me formei na FEI, em engenharia. São Bernardo? Em São Bernardo. Foi importante concluir a faculdade, muitos amigos acabaram ficando pelo caminho, mas é importante você ter uma formação. Depois eu fiz especialização em administração pela Mauá, lá em São Caetano. E o ano passado eu tive a oportunidade de fazer um curso em Harvard sobre a primeira infância. Olha, então nós vamos fazer um corte aqui agora, nós vamos continuar contando a história e falando daqui a pouquinho sobre um programa muito interessante aqui no estado de São Paulo, que é o programa Família Paulista, com o secretário Felipe Sigolo. Falei certinho. Exatamente. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz. Aproveito esse momento para agradecer os nossos parceiros de todo o estado de São Paulo que retransmitem o nosso programa em todos os rincões, são mais de 60 canais. Nosso muito obrigado por nos acolher. Você que nos assiste aí no extremo oeste, no litoral, aqui na grande São Paulo, um grande abraço para você e, mais uma vez, obrigado. E mande suas sugestões. Nós temos nosso WhatsApp também, 958-935-075, e você pode fazer as suas sugestões de pauta, nos dar palpite, nos dar bronca também. De vez em quando nós recebemos bronca, viu, secretário? Mas hoje estamos falando com Felipe Sigolo, que é secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social e veio aqui aos estúdios daqui do Invista para falar sobre um programa. Um dos assuntos é o programa Família Paulista, que vai atingir aí, iniciou com 50 mil famílias, deve atingir em muito breve 200 mil famílias, mas eu gostaria que o secretário falasse um pouquinho sobre o que é esse programa, em especial de estar numa região aqui da grande São Paulo, que é uma referência até, que é o perfil que o programa pretende atingir, não é? Exatamente. A maior parte das famílias, Paulo, vai estar aqui nessa região oeste. Então, é um programa moderno. A gente já fez uma experiência parecida. O Floriano Pêssaro foi secretário municipal em São Paulo, fez uma experiência parecida, chamava Ação Família. E a gente agora está replicando aqui no Estado, procurando ações efetivas com as prefeituras. A participação das prefeituras é fundamental, mas ações efetivas para acabar com a extrema pobreza, para que a família saia desse ciclo de pobreza, que ela possa ascender e ter outras oportunidades na sua vida, na vida da sua família. Então, esse programa foi lançado pelo governador agora em dezembro, junto com o Floriano Pêssaro, e a gente agora vai fazer reunião em cada uma das 27 cidades para alavancar, e até o final do ano a gente já repassa os recursos, já faz as intervenções, e a meta até 2018 é chegar a 200 mil famílias. É um programa que complementa outras iniciativas nossas, como o Bolsa Família, o Renda Cidadã, o Ação Jovem. São diversos programas que vêm complementar. É importante aproveitar essa oportunidade, pedir que quem esteja numa situação de vulnerabilidade social, sem renda, ou com uma renda baixa, tem que procurar sempre o CRAS, o Centro de Assistência Social, Centro de Referência da Assistência Social, para se cadastrar no CadÚnico. Hoje o Brasil tem um cadastro único, todos os municípios, todos os estados usam o mesmo cadastro, e com esse cadastro a gente consegue enxergar onde estão as famílias mais vulneráveis, aonde a gente precisa distribuir renda, aonde a gente precisa fazer programas específicos. E o Família Paulista vem justamente nisso, complementar essas ações, junto com outros programas da Secretaria. A gente tem aqui na região vários restaurantes Bom Prato, a distribuição do leite, o programa Viva Leite, que também ajuda nisso. Então, para cada perfil, os centros de convivência do idoso, cada perfil, cada setor de população mais vulnerável, a gente tem uma ação específica. Então, ninguém fica para trás, o Estado estende a mão a todo mundo, são programas específicos a cada um. Esse último, agora, o Família Paulista, a maior parte disso está aqui nessa região. Então, é importante que as prefeituras participem, que todo mundo esteja incluído nesse cadastro único, mas aí depende muito da família. A família tem que procurar o centro de referência do seu município, na sua prefeitura, faz o cadastro, não custa nada, não tem nenhuma dificuldade, mas é importante fazer o cadastro para a gente enxergar, saber que aquela família precisa e está numa situação de vulnerabilidade. É muito dinâmico isso. Não é um cadastro igual, sei lá, da habitação, por exemplo, que a pessoa está sem casa e é difícil ela sair. Na assistência social, ela pode gerar uma renda, ela pode arrumar um trabalho, ela pode diminuir a vulnerabilidade dela com outras ações. Então, é muito dinâmico, é importante que ela se atualize a cada 2 anos no máximo, se cadastre, atualize, para a gente ter essa informação e poder trabalhar. O governador Geraldo Alckmin lançou o Fundo de Combate à Pobreza, foi uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, e esse Fundo de Combate à Pobreza
vai ter um recurso extra de R$1 bilhão nesse ano de 2016. Então, somado ao nosso orçamento hoje, que é por volta de 900 milhões, a gente está ampliando em muito os recursos disponíveis, as ações que a gente tem para todo o estado de São Paulo. Aqui na Grande São Paulo, é prioridade nessa gestão. Toda a região metropolitana de São Paulo, os 37 municípios que compõem, é onde a pobreza é mais aguda, onde as famílias têm menos oportunidades de vencer essa dificuldade. Então, é onde a gente está investindo mais nesse primeiro momento para romper esse ciclo de pobreza. Secretário, nós estivemos vendo os municípios, né, que estarão participando desse programa. Vários deles, aliás, vários mesmo. Me parece, o Alexandre nos falava, dos 27, 12 estão aqui nessa região, e desses 12, nós estamos em praticamente 11 municípios que estão recebendo agora, nesse momento, o nosso sinal, a nossa programação, e fazem começam a fazer parte, né, inclusive da informação, de procurar aí o CRAS, procurar a sua prefeitura. Se não tiver, procure o seu vereador, peça. Eu acho que nós temos aí, exemplo mesmo que o secretário falou, ao invés de ficar só criticando, eu acho que é o momento de nós, cidadãos, agirmos um pouco mais, seja cobrando o vereador, o deputado, o prefeito. Nós temos que participar. E falando em participar, secretário, uma das críticas que existem nesses programas de distribuição de renda é a quebra, às vezes, da vontade de quem recebe de sair daquela situação de vulnerabilidade, e às vezes ela não tem mesmo. Esse programa, o Família Paulista, ele prevê algum tipo de, vamos dizer, de saída desse ciclo. Eu só vou pedir licença, que a produção está me avisando, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Vamos continuar falando isso, essa resposta nós queremos daqui a pouquinho no próximo bloco. Não saia daí, nós voltamos em alguns segundinhos. Estamos de volta com o programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, hoje com o secretário de Estado adjunto, Felipe Sígulo, que vem aqui contar para nós boas novidades para a região oeste aqui de São Paulo e para todo o estado, por que não? É sobre o programa Família Paulista, que deve atingir aí nos próximos anos 200 mil famílias, e nós deixamos a pergunta no ar dos programas, e aí é uma crítica mesmo da sociedade, das portas de saída, muitos programas de ajuda das pessoas em vulnerabilidade social, não tem uma porta de saída, a pessoa acaba ficando... O programa Família Paulista, ele prevê alguma saída, secretário? Então, o Bolsa Família, o objetivo principal é manter o filho na escola, acompanhar a saúde das crianças. Tem também o benefício da extrema pobreza, que é um valor menor e acaba sendo, de uma certa forma, contínuo. Já o Família Paulista dura 1 ano, então a gente escolhe uma região, escolhe as famílias que estão cadastradas, então é importante você se cadastre, faça o cadastro, as famílias que estão nesse cadastro, que participam, até R$ 77 per capita. Então, a gente faz a intervenção, dura 1 ano e encerra. Então, depois dessa intervenção, a gente acredita que a família vai ter já uma condição, mas ela não volta para o programa, ela não fica 2 anos. Aí depois a gente parte para outra região. E isso a gente vai pegando os locais mais carentes para a gente fazer a intervenção. Então, dura 1 ano, a família participa uma vez só. E aí ela vai ter condição de seguir por si só. E em que consiste o programa? Não é só uma distribuição de... Tem algum tipo de assistência? O senhor dizia em off aí que o programa ele tem a participação direta das prefeituras. Isso. E é um programa onde tem uma multidisciplinariedade?
das secretarias de cada prefeitura. Exatamente, Paulo. Várias secretarias participam, habitação, saúde, educação, a empresa de saneamento. Então, todo mundo acaba participando. Cada local tem uma necessidade específica. É nessa necessidade específica, em conjunto com as prefeituras, em conjunto com as comunidades, que a gente espera identificar, ouvir a família. O que a família precisa para sair? O que aquela região precisa? É capacitação? É investimento nas moradias? Alguma intervenção específica? Um sanitário? Energia elétrica? Saneamento? Então, a gente tem um cardápio, aí, uma série de coisas que podem ser feitas para que aquela região, para que aquelas famílias saiam da extrema pobreza. Então, é nesse sentido, e isso envolvendo todo o aparato do Estado, da Prefeitura, todo mundo dando as mãos para ajudar essas famílias. E aí fazemos as intervenções e depois partimos para outra região. E nisso, nessa primeira etapa, 200 mil famílias, e a gente espera levar esse programa para o estado inteiro. Onde tiver família extremamente pobre, hoje no estado de São Paulo, a gente tem 1,5 milhão de famílias recebendo Bolsa Família, nessa categoria. São 13 milhões de famílias no estado, 40 milhões de habitantes, então não parece muito, mas 1,5 milhão de famílias é extremamente significativo, proporcionalmente não é tão grande, mas a gente espera que todas essas famílias tenham algum atendimento, tenham algum apoio nosso e trabalhamos para isso, junto com outras ações do Estado. Então, as entidades sociais também são importantes, participando da comunidade. O Estado de São Paulo dá a oportunidade delas cadastrarem nas notas fiscais, então tem crédito de nota fiscal para as entidades sociais. Até o Centro de Voluntariado aqui de Osasco faz um trabalho bonito nesse sentido, ajudando a Pestalozzi, a ACD. Sim, sim. Então, a gente também procura apoiar nisso. A gente tem o Fundo Estadual da Criança e Adolescente, também temos uma campanha importante. O empresário, a pessoa física, jurídica, que não, em vez de pagar o imposto de renda, 1% para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física, pode destinar para essas entidades. Olha, isso é importante, queria até reforçar. As entidades aqui da região Sim. busquem os empresários, busquem as pessoas que pagam imposto de renda, peçam para ela depositar no fundo estadual o valor. É tudo feito pelo programa da própria Receita Federal. Não tem uma burocracia a mais. Ela faz a opção, vai lá e deposita. Depósito bancário. E aí, quem fez o depósito bancário fala, eu quero ajudar essa entidade, esse projeto que está cadastrado lá no CONDECA, que é o Conselho Estadual da Criança e Adolescente. Então, uma forma de deixar o dinheiro aqui para a região é essa. Através dessa isenção fiscal, que é importante. O governador liberou 300 milhões de reais, 30 milhões de reais. A gente tem uma expectativa de chegar até 2018 a 300 milhões, mas 30 milhões já estão liberados e a gente conseguiu arrecadar no final do ano mais 30. Então já foi um grande salto, a média era 4, 5 milhões, a gente deu um salto aí para 30. Então temos 60 milhões desse fundo da criança e adolescente para os projetos nessa área. Então, em cada área a gente tem feito ações para melhorar aí a vida da população paulista. Secretário, é interessante que você fala com propriedade da região. Inclusive, tem alguns pontos já de contatos anteriores aqui, de contatos aqui com a cidade de Osasco em outras atuações, né? Tem uma história também do prédio do Hospital do Câncer que veio aqui para a cidade. Passou por você essa compra, né, secretário? Inclusive a FATEC, eu tive aqui com o Geraldo Alckmin na época, ele era o secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente esteve aqui visitando, depois inaugurando a obra, eu acompanhei de perto o hospital, a gente ajudou também, eu cuidei do patrimônio imobiliário, a gente ajudou a viabilizar. O Estado de São Paulo fez uma coisa boa, que foi comprar alguns prédios no centro de São Paulo para valorizar o centro, para ajudar o funcionário público a ter melhor condição de trabalho, reduzir o aluguel. Então, todas as ações que o governador Geraldo Alckmin tomou no começo da gestão, agora, na época de crise, reflete, que outros governos, infelizmente, não fizeram, e aí tem um déficit grande. O Estado de São Paulo conseguiu
empatar ali, não teve déficit, também não teve superávit, então a gente conseguiu manter, mas fruto desse ajuste fiscal, essa redução de despesa, a gente tem cortado muito custo, tem procurado usar bem o dinheiro público, isso que é importante, que acaba fazendo diferença. E uma coisa interessante, um fato interessante de nós ressaltarmos, como representante até da sociedade civil, né, enquanto dirigente de uma TV pública, para nós, secretário, não importa muito se é do partido A, do partido B, nós como povo, nós queremos que os serviços funcionem bem e tal. E me parece até o motivo principal de chamá-lo e agradecer, em especial a sua vinda, é uma agenda maluca, mas arrumou um tempinho para vir aqui conosco, agradecê-lo. Um dos motivos foi exatamente, são partidos diferentes dessas regiões e não importa, os prefeitos estão alinhados aí com o governo nesse projeto e é muito interessante. Então, parabenizar, mandar um grande abraço para o nosso secretário, para o próprio governador, obrigado pela sua vinda e ficam aí os instantes finais para a sua despedida do nosso público, secretário. Olha, agradecer você que quer participar, faça o seu cadastro no Centro de Referência da Assistência Social. O empresário que ajudar, pode ajudar através dos fundos estaduais que a gente tem da criança e adolescente, do idoso. O governo do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, tem muito carinho por essa região toda, a gente procura sempre apoiar com programas estaduais, com projetos, com melhorias, a gente está sempre muito presente e é um prazer participar aqui. Eu agradeço muito, Paulo, agradeço toda a equipe aí da TV Osasco, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado, secretário, agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui, entrando no seu lar e trazendo um pouco de coisa boa. Até a próxima, tchau. Thank you.